Vamos agora a Brasília com Arthur Scott. Arthur, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Denise, o presidente do SEBRAE, Guilherme Domingos, apresentou mais cedo uma estratégia para derrubar o veto do governo ao refis dos pequenos negócios. O presidente Michel Temer vetou integralmente, no último dia 5, a proposta que permite o parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas do Simples Nacional. Segundo o presidente do SEBRAE, está sendo feito um trabalho agora de mobilização da sociedade para pressionar os parlamentares e derrubarem o veto. Vamos ouvir. Os parlamentares já votaram por unanimidade a favor. Agora eles precisam de um respaldo da sociedade para que eles derrubem esse veto, porque a derrubada do veto é um reconhecimento ao papel desses milhões de micro e pequenos empresários na geração do emprego e da renda no país. A polêmica da medida, Denise, gira em torno aí do impacto fiscal que já implicaria em renúncia de receitas sem a previsão de compensação. Segundo o Palácio do Planalto, a iniciativa não apresentou um estudo antecipado aí do impacto nas contas públicas. A renúncia fiscal era estimada pelo governo federal em 7 bilhões e 800 milhões de reais nos próximos anos. Para a FIF Domingos, a derrubada do veto será a própria medida compensatória para a perda de arrecadação. Vamos ouvir. Nós estamos querendo pagar numa condição que possa ser favorável, que não afogue, que a empresa continue funcionando. Portanto, não tem que se falar de renúncia. Na hora que você faz um veto como esse, você vai impedir que cerca de 600 mil empresas que foram notificadas deixem de existir, e deixando de existir, elas vão deixar de pagar. Portanto, a renúncia fiscal é o veto. A derrubada do veto é a arrecadação. O projeto de lei que criava aí o programa de parcelamento foi aprovado em dezembro pela Câmara dos Deputados. Ele reproduziu, Denise, as condições de parcelamento do refis para as grandes empresas. Pelo texto, as empresas poderiam aí parcelar as dívidas do regime tributário do Simples Nacional em até 180 parcelas, com 90% de desconto nos juros e também nas multas. A ideia agora, Denise, é votar o veto presidencial após a semana do dia 19 de fevereiro, a data em que está marcada a votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara. Portanto, a ideia aí é convencer inclusive o presidente do Congresso Nacional, que é o Eunício Oliveira, do PMDB, a marcar aí essa data para a votação desse veto aí após o dia 19. Portanto, deve ficar apenas para o fim do próximo mês, Denise. Até o próprio presidente Temer parece que era favorável à derrubada do veto mesmo, por saber que era uma injustiça. O refis foi um erro da forma como ele foi feito para grandes empresas, foi benefício demais. Agora você depois deixar de fora as micro e pequenas empresas, pelo peso que elas têm na economia, pelo quanto que elas sentem mais o impacto da crise, aí é injusto mesmo, né, Arthur? Exatamente. Inclusive, para evitar a repercussão negativa da medida, Denise, o presidente Michel Temer se reuniu em São Paulo aí com o presidente do SEBRAE, Guilherme Domingos, que é aí um dos maiores defensores da iniciativa, e Temer também considera que é importante. Agora, o presidente tomou a decisão porque considera a medida inconstitucional, mas conta agora com o Congresso para a derrubada do veto em comum acordo. O desejo de Temer, inclusive, Denise, segundo a FIF Domingos, era de sancionar o projeto. Agora a equipe econômica é contra a proposta por considerar que ela pode aí estimular as empresas de pequeno porte a não pagar os impostos à espera de um parcelamento governamental. Então fica esse impasse. O presidente aí, inclusive, apoia a aprovação, mas vetou o texto por considerar que ele é inconstitucional. Agora vai esperar um acordo da base, inclusive a base do governo, para poder vetar aí nesta votação, Denise. Então, a tendência é de que o texto que passe a valer seja o que a Câmara dos Deputados aprovou no final de dezembro. Denise. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos.